Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento aqui nós iremos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Façam suas anotações aí. Amém? Lucas, capítulo 10. Diz assim: Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante deles, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Então, a primeira coisa que a gente destaca aqui, já nesse verso 2, é Jesus falando a respeito da oração. A oração como fundamento para fazer a obra de Deus, e a oração na demonstração de dependência de Deus. Oração como fundamento e oração como uma demonstração de dependência de Deus. Ou seja, os trabalhadores são poucos, então precisamos rogar, né, orar ao Senhor para que Ele envie mais, para que Ele envie ajuda, né, para que possa ter mais trabalhadores na seara. Mas isso depende de Deus, não depende de nós, né? Isso aqui mostra claramente o poder da oração, né? E a necessidade da oração no que diz respeito à obra de Deus. Verso 3 diz assim: Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. É muito importante a gente entender isso aqui, porque isso trata-se de um alerta. Eu envio vocês como cordeiros no meio dos lobos, ou seja, tomem cuidado, estejam atentos. Isso aqui mostra claramente que o Senhor Jesus estava advertindo os seus discípulos. Tomem cuidado, estejam atentos, porque, irmão, quando ele está falando a respeito de cordeiro e lobo, o lobo, ele pode ceifar a vida de um cordeiro. Então ele estava falando exatamente no sinal de alerta, no sinal para que os discípulos estivessem atentos, não baixassem a guarda em momento algum, né? Não baixassem a guarda não no sentido de lutar, mas no sentido de se proteger, no sentido de não deixar que a obra fosse atrapalhada por alguém. Portanto, ide, aliás, verso 4, não leveis bolsa, nem mochila de viagens, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Olha que interessante. Não leveis bolsa e nem mochila, quer dizer, não tenha nenhuma, não precisa se resguardar de nada, não precisa guardar, né? Não precisa levar bolsa, não precisa levar mochila. Então isso mostra o quê? Que você não precisa se preocupar com a providência. E nem leve sandália. E a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Quer dizer, não perca o propósito. Não deixe que ninguém atrapalhe. Por isso ele diz, não saudeis ninguém pelo caminho. Não deixe que ninguém atrapalhe. Não se preocupe com a providência e não deixe que ninguém atrapalhe a sua missão. Verso 5. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. O que o Senhor está falando aqui? Alguém que tem a mesma fé. Ele já fala, quando você chegar lá, você vai falar, a paz esteja sobre essa casa. Por quê? Para ver se alguém comunga da mesma fé.
E se essa pessoa não comungar da mesma fé, a paz que você liberou, né, a palavra de paz que você liberou sobre aquela casa, ela retornará a você. Permanecer naquele domicílio, comei e bebei, do que vos for oferecido. Pois digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Olha o que o Senhor está falando aqui. Fique de lá, fique naquela casa, coma, né? Se alimente, beba daquilo que for oferecido, ou seja, aquilo que for oferecido a você, não despreze, né? Não despreze, não menospreze aquilo ali. Por quê? Porque já que você aceitou a missão que o Senhor te confiou, aquilo ali trata-se da providência dele. E por que ele diz não andeis de casa em casa? Ou seja, não fique buscando o que é melhor. Não seja seletivo a respeito, né? Não seja seletivo a respeito da providência de Deus. É isso que ele nos ensina. É isso que essa passagem nos ensina. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade, proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Por que o Senhor está falando a respeito, né? Olha, se você for bem recebido, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. No entanto, se você não for bem recebido, até a poeira daquela cidade você sacode das suas sandálias. Por que isso? Isso trata-se de produzir testemunha contra aquela cidade a respeito da rejeição do evangelho. Mostra, né, sacudir a poeira dos pés significa que os discípulos estavam produzindo testemunha contra, né? Estava produzindo prova, aliás, produzindo prova da rejeição que aquela cidade teve a respeito do evangelho. É isso. E aqui é interessante que ele fala no verso 12: eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade, né? Olha a gravidade disso aqui, irmão. Lembrando que Sodoma e Gomorra era uma cidade o quê? Onde havia a perversão moral, a imoralidade sexual, ela corria em grande escala. E Jesus está dizendo, vai haver mais tolerância para eles, onde era uma cidade imoral, do que para as pessoas que rejeitarem a palavra de Deus. Olha o nível de seriedade disso, a gravidade de rejeitar a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, quando a gente conhece a palavra e rejeita a palavra, é esse tipo de juízo que nós estamos puxando para a nossa vida. É esse nível de juízo que nós estamos puxando para a nossa vida, né? Então aqui fica essa advertência, esse alerta para a gente aqui. Verso 13 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fosse em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Contudo, no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Interessante que ele fala aqui, ó, Tiro e Sidom eram cidades estrangeiras. E ele está dizendo aqui que Corazim e Betsaida foram realizadas muitas maravilhas, mas eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles não se converteram, não aceitaram o evangelho. E ele está falando, se as cidades estrangeiras tivessem sido realizadas, né, as maravilhas que foram realizadas em Corazim e Betsaida, eles tinham se arrependido.
No entanto, a gente vê que essas cidades, né, elas não receberam a palavra. Isso aqui mostra o que, irmãos? Isso aqui pode tipificar, sabe o que, para as nossas vidas? Pessoas que estão na igreja e pessoas que não estão na igreja. Porque muitas vezes as pessoas que não estão na igreja, elas pecam por ignorância. E algumas pessoas que estão na igreja, elas pecam por quê? Elas pecam por quê? Insensatez. Porque a pessoa que sabe o que é errado e ela faz o que é errado, ela é insensata. E aí a gente vai lá para aquela palavra, né, lá do Evangelho de Mateus, do capítulo 7, a partir do verso 25, que fala a respeito da parábola da rocha e da areia, né? Onde Jesus vai mostrar ali dois cenários, que a dificuldade vem, a dificuldade tipifica a chuva, o vento, as correntezas, e tudo isso tipifica a dificuldade, e mostra que a dificuldade ela vem tanto para a casa do sensato quanto do insensato. A diferença está no comportamento, na atitude desses dois. Que um é sensato por obedecer e o outro torna-se insensato pela sua desobediência. Então aqui, isso pode tipificar também, tipifica também para nós a mesma coisa. Pessoas que estão na igreja e pecam por insensatez, e as pessoas que estão fora da igreja, elas pecam muitas vezes por ignorância, não por insensatez. Verso 15: Tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até ao céu? Não, será derrubada até o Hades. Lembrando que Cafarnaum era a cidade de Jesus, irmãos. Era a cidade onde Jesus morava, né? Jesus nasceu em Belém, depois foi para Nazaré e morava em Cafarnaum, e por final foi morrer em Jerusalém, né? E Cafarnaum era a cidade, exatamente a cidade onde Jesus morava. E por isso ele diz aqui, ó: você será levada até o céu? Não. Você será derrubada até o Hades. Lembrando que Hades é o inferno, né? Portanto, qualquer pessoa que der ouvidos a mim, está dando ouvidos. Qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos. Mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim. Mesmo e quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Irmãos, aqui nesse verso 16 aqui, eu faço uma aplicação para a minha vida aqui. É por esse motivo que eu continuo fazendo esse estudo. Muito embora as pessoas elas não assistam, né? Muito embora as pessoas assistam alguns minutos apenas, né? Muito embora as pessoas não deem importância. Por quê? Porque isso aqui é um compromisso que eu fiz com o Senhor. Esse estudo aqui foi um compromisso que eu fiz com o Senhor. Eu fiz com o Senhor Jesus, e foi Ele que colocou no meu coração de fazer esse estudo bíblico. Eu não fiz compromisso com algum irmão. Porque a partir do momento que a pessoa estiver rejeitando esse estudo, essa oportunidade aqui, sabe? Que eu sei que muitos dos nossos irmãos, infelizmente, não leem a Bíblia. O único momento que eles têm contato com a palavra de Deus é quando estão no culto, que eu sei muito bem disso, né? Infelizmente. E quando eles rejeitam essa oportunidade, não estão rejeitando a mim. Porque eu não sou o dono dessa palavra. O dono dessa palavra é Jesus. E olha o que Jesus... Mais uma vez eu vou ler aqui, irmãos. Olha o que Jesus fala. Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos... Der ouvido a quem? Aos discípulos de Jesus. A pessoa que der ouvido àquilo que os discípulos de Jesus falam, que é o quê? Que é a sua palavra. Ele diz aqui: está dando ouvido a mim. Mas aquele que rejeitar, estará rejeitando a mim. E o que acontece? E o que vai acontecer com aquele que rejeita a palavra de Deus? Mais uma vez eu falo aqui para vocês. Olha o que ele fala.
Por que ele usa Cafarnaum como referência? Porque ele pregava na cidade dele, irmão. Ele usa Cafarnaum como referência porque ele pregava ali. E as pessoas davam importância? Não. Por isso ele disse: vocês vão ser abatidas até o inferno. Juízo de Deus. E aí, cabe a nós darmos ouvido à palavra de Deus ou não. Cabe nós escolhermos ou não, né? Ou a gente ser seletivo. Esse aqui eu vou escolher, esse aqui eu não vou ouvir. Esse aqui, sendo que muitas vezes a gente está desprezando o que? É a palavra de Deus. E aí aqui, eu vou entrar num assunto aqui rapidamente, que muitas vezes as pessoas elas preferem ouvir heresia, aquela heresia agradável aos ouvidos, sabe? Do que ouvir a palavra de Deus. Isso eu não vou ouvir não. Esse irmão é muito chato, meu Deus. Mas ele prega a palavra. Mas eu prefiro ouvir a heresia, né? Eu prefiro ouvir aquilo que vai aquecer o meu coraçãozinho, né? Mas não sabe que muitas vezes está puxando o juízo de Deus para a sua vida, né? A pessoa está se condenando, está caminhando em direção ao inferno. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, assim como sobre tudo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará mal algum. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos inscritos nos céus. Interessante ele falar aqui, porque olha o que o Senhor fala pra gente aqui, irmãos. Olha o que o Senhor fala através da sua palavra aqui pra gente. Ele diz: os discípulos voltaram felizes, né? A Bíblia mostra aqui que eles voltaram felizes por causa da submissão dos demônios, ou seja, o poder de Deus, né? O poder de Deus. E aí, Jesus fala: não, na realidade, a felicidade de vocês deve ser porque o nome de vocês estão escritos nos céus. Ou seja, irmãos, isso aqui fica, sabe? Isso aqui serve de muita atenção pra gente, principalmente pra gente que somos pentecostais. Um povo que ama o poder, mas que muitas vezes se perde pelo caminho. Ama o poder, abre mão da sua salvação, né? Abdica da sua salvação por causa do poder. Quantos pastores, irmão, você acha que não tem aí? Que está no terceiro, no quarto casamento, mas para ele é um homem de Deus, porque ele vê manifestação do poder de Deus. E para muitas pessoas ele é um homem de Deus, por quê? Porque vê essa manifestação. E Jesus está falando, não. Por isso ele vai dizer lá em Mateus 7, né? Ele vai dizer lá que vai chegar um dia que ele vai dizer assim para essas pessoas: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é que ele conhecia. Tá entendendo? Não é que ele não diz: olha, eu te conheci por um tempo e você se perdeu pelo meio do caminho. Não. Ele está dizendo: eu nunca te conheci. Quer dizer, você nunca teve comunhão comigo. Você nunca foi obediente a mim. Muito embora houvesse manifestação do poder de Deus, não houve intimidade, não houve salvação, não houve arrependimento. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, irmãos. Muitas vezes nós mesmos precisamos nos questionar a respeito disso. Que a gente quer ver manifestação, quer ver, sabe, quer ouvir revelação, quer ver cura. A gente se importa com todas essas coisas no culto, mas a gente não se importa se aquela palavra ela produziu arrependimento em nós. Se aquela palavra ali
ela vai transformar a nossa vida. Isso aqui é muito sério, irmão. Que é muito sério, é muito importante, muito sério o que a gente está estudando hoje, né? Muito sério mesmo. Vamos lá, verso 21. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultaste estas verdades dos sábios e ocultos e a revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o deseja revelar. Então, mirando os seus discípulos, declarou-lhes em particular: Bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes, pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que é isso aqui? O privilégio, a oportunidade que Deus concede aos seus discípulos. Interessante que ele mostra aqui a união, né, entre o Pai e o Filho. E ele diz que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? Por quê? Porque um revela o outro, né? Um revela o outro. Ao se aproximar de um, automaticamente nós estaremos nos aproximando de outro. Por isso Jesus vai dizer, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, a partir do momento que Jesus ele demonstra aqui que ele é o caminho, né, a gente entende que só é através de Jesus que nós temos acesso a Deus, né? E ao se aproximar de Jesus, nós conhecemos e sabemos quem é Deus. E conhecendo quem é Deus, nós conhecemos quem é Jesus, né? Nós sabemos já quem é Jesus, né? É interessante essa revelação, porque mas se eu já conheço Jesus, eu vou conhecer o Pai, né? Então o Pai não vai me revelar Jesus. Vai sim, com certeza. Porque existem coisas assim que a gente não sabe, a nossa mente ela não tem acesso, por se tratar de coisas, por se tratar de mistérios, né? Então a gente precisa entender isso. Porque Paulo diz lá no livro da carta aos Coríntios, não estou me lembrado agora se é a primeira ou segunda, no verso 13, no capítulo 13, no verso 9, ele diz assim: porque eu profetizo em partes e eu conheço em partes, mas um dia eu conhecerei totalmente, como eu também sou conhecido, né? O que ele está dizendo? A respeito do conhecimento de Deus. A respeito do conhecimento de Deus, né? Ele conhecia em parte, ele profetizava em parte, mas chegaria um momento que ele conheceria totalmente, na sua totalidade, né? Receberia uma revelação plena, né, de quem é Deus. E olha que o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele estudava tanto, né, ele buscava tanto conhecimento que teve vezes que ele chegou a delirar, né? Então isso mostra aqui que mesmo a gente buscando conhecimento, a gente não vai ter essa revelação plena de quem é Jesus e muito menos de quem é Deus, né? Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto.
Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu sobre seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Então a gente vê aqui a famosíssima, a famigerada parábola, do samaritano. E a gente vê aqui que a prioridade, a demonstração de amor ao próximo é agir com misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia significa sentir a miséria alheia, Irmãos, a gente tem que entender isso aqui, que nem tudo é demonstração de amor. Nem tudo é demonstração de amor, sabe? Nem tudo é demonstração de amor. Certa vez, uma irmã, ela estava evangelizando, e aí tinha uma moça que ela estava evangelizando, se eu não me engano, ela estava com um lenço assim, bem bonito assim, em volta do pescoço, alguma coisa assim. E aí a moça que ela estava evangelizando falou bem assim: tá falando de Jesus, então Jesus falou que tem que amar o próximo, então se tu me ama de verdade aí, me dá esse lenço aí. Ela foi e deu. Biblicamente tinha necessidade de ela fazer isso? Não. Porque na realidade ela estava afrontando a irmã, Porque aqui, olha o que Jesus mostra claramente aqui na parábola do samaritano. Ele demonstra que o amor ao próximo é agir com misericórdia, ou seja, sentir a miséria do outro. Sentir a miséria do outro. Pergunta de 1 milhão. A irmã que estava evangelizando, ao dar o lenço dela para essa moça que estava sendo evangelizada, ela estava agindo de misericórdia? Não, porque ela não tinha necessidade daquilo. Entende? Então muitas vezes a gente tem que estar atento ao que a Bíblia diz, ao que a Bíblia fala a respeito, definindo o que é amor ao próximo. Porque muitas vezes a gente vai agir, irmão, de uma forma que, desnecessário, Vamos dizer assim, não é desnecessário, vamos classificar assim, de forma desnecessária. As pessoas muitas vezes elas vão querer afrontar a gente por sermos cristãos, E aí a primeira coisa que eles vão falar é: aí, cadê o amor, Primeira coisa que eles vão falar para afrontar a gente é isso, irmão, pode ter certeza disso, E aí, se a gente não tiver esse entendimento, esse conhecimento da palavra, a gente acaba pecando, A gente acaba fazendo algo desnecessário, como foi esse episódio que eu relatei agora há pouco, E aqui a gente vai finalizar já, tá? Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. Aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges
por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Isso aqui fica de ensinamento pra gente, irmãos. Que, olha, eu gosto de olhar, né? De observar, de fazer uma observação profunda aqui, né? Vamos fazer essa observação aqui rapidamente. Marta, o estilo de vida que Marta tinha é de ser uma mulher muito ocupada, né? E aí? E o que a ocupação ela pode vir a produzir para as nossas vidas, né? Ansiedade e aflição. E aí agora tu vai entender um pouco porque é que você vive com ansiedade e vive com o coração aflito. Muitas vezes é a ocupação de uma vida vazia. É a ocupação de uma vida vazia. Por quê? Porque é isso que era a vida de Marta, era essa. É a ocupação de uma vida vazia. Tem gente que é assim, irmãos. Tem pessoas que vivem dessa forma, sabe? Ela procura se ocupar tanto porque muitas vezes ela não quer olhar para a vida dela. Ela se ocupa com tantas coisas vazias, sabe? E ela vive dessa forma, aflita e ansiosa. Porque eu não estou dizendo aqui, tá? Agora tem que falar também, né? Eu não estou dizendo aqui que você vai largar a tua família, que você não vai cuidar dos seus filhos, não vai limpar a tua casa, não vai fazer tuas obrigações de dentro de casa, sabe? Mas eu estou dizendo assim que existe um momento para isso, né? Precisa haver organização para que haja momento para isso. Porque Jesus chegou e ela foi fazer, né? Foi se ocupar com os afazeres domésticos. O que é isso? A ocupação de uma vida vazia. A ocupação de uma vida vazia, porque os afazeres domésticos em relação à presença de Jesus não tem comparação, irmão, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar a casa ou eu vou ler a Bíblia? Ou eu vou ou eu vou orar? Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Para que eu não esteja ocupada na hora que eu precise ter um momento com Jesus. Então a gente precisa observar isso, irmãos. Que muitas vezes a causa das nossas aflições é o vazio de uma vida ocupada demais. Amém? E aqui nós encerramos capítulo 10 de Lucas. Logo menos estaremos aí postando capítulo 11. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nesse momento, pela oportunidade e o privilégio, Senhor, de estarmos aqui diante da Tua palavra para ouvir a Tua voz. Pai, que momento algum, Senhor, a gente venha rejeitar a Tua palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, Senhor. Que os nossos ouvidos, Senhor, que a nossa vida, Senhor, esteja submissa à Tua vontade, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos dar direcionamento nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa falar ao nosso coração. E que a nossa vida e que a nossa mente, meu Deus, não esteja confusa demais para ouvir a Tua voz. Pai Santo e bendito, vai tirando da nossa vida tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que te afronta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, amar, Senhor, nossos irmãos, agindo de misericórdia com eles, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, esse canal, que o Senhor venha abençoar esses estudos e cada irmão que está inscrito, Pai. É o que eu te peço, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal e deixar, o seu like aí, amém? Deus abençoe a todos.